Olá pessoal, vamos falar agora então um pouquinho sobre os cuidados pós-operatórios. Sua cirurgia terminou e você acabou de acordar. Está aí no hospital ainda se recuperando, uma sensação de ressaca, vai acordando meio grogue. E agora vamos ter vários cuidados aí para a gente ter um pós-operatório tranquilo. Começando então pelos curativos. Você deve ter recebido aí o seu kit, que tem alguns itens aqui para a gente usar nesses dias de pós-operatório. O desconforto é normal, muitas vezes fica ruim de respirar, você está cheio de curativo. A gente vai estar então com uma tala, aqui na região aqui do dorso do nariz, vai estar com pontos, nessa região da columela, região da asa e algumas vezes na região aqui embaixo da mama, quando teve retirada de enxerto de costela. E vai ter alguns plastiquinhos que ficam dentro do nariz também, o famoso splint, que são uns plastiquinhos que a gente posiciona ali dentro do nariz. Ele realmente incomoda em termos de respiração, ele pode atrapalhar. E esses splints eles podem se deslocar mais para frente, mais para trás, então isso não precisa se preocupar. Esse curativo não deve ser manipulado, esse curativo deve ser mantido em posição, inclusive na hora de tomar banho a gente vai evitar que o chuveiro caia diretamente em cima do curativo para esse curativo não deslocar. É normal que tenha sangramento nesse período recente, pelo menos nos 3 primeiros dias. Então já no hospital você ainda vai estar com um curativo que fica aqui embaixo, que a gente chama aí de bigodinho, uma gaze presa aqui com esparadrapo, que nada mais é para conter esse sangramento, para não ficar descendo para a boca, mas ele não tem função diferente disso. Esses curativos, como eu falei, o Aquaplast, tem algumas cores, as pessoas podem reclamar, estranhar. O Aquaplast, o splint, a sutura, é importante que eles fiquem em posição todos esses dias até o retorno do consultório. Sendo assim, a gente vai explicar alguns cuidados em casa também na hora da higienização. No hospital agora, passando essas horas de observação, no momento da alta, a equipe de enfermagem vai entregar as receitas, atestados, toda a papelada de alta, você está liberado para ir para casa. Chegou em casa? Vamos lá então, agora como vai ser a rotina ao longo desses dias? Serão entre 7 a 12 dias, esse período pós-operatório, até a gente voltar no consultório para ou eu ou alguém da minha equipe remover esse curativo, tirar os pontos, para ter um alívio grande. Então passando na farmácia a gente vai comprar antibiótico, a depender de cada caso, vai ser um antibiótico diferente, indicações diferentes, geralmente entre 10 e 14 dias. Aí tomar anti-inflamatório, a gente usa aí um corticoide durante 4 dias e analgesia, ou seja, medicação para dor. Geralmente a gente vai ter prescrito aí 3 classes de medicação para dor. Esses medicamentos devem ser tomados na medida que a gente tem uma dor mais forte ou menos forte. A gente pode alternar essas medicações. Fora isso, a gente vai tomar também alguma medicação se tiver muita náusea, que é comum nos primeiros dias, tontura, náusea, e um protetor gástrico, um pantoprazol, omeprazol, parte de medicações de uso local, de uso nasal. A gente vai usar o soro fisiológico, principalmente para lavagem, a gente já vai explicar em detalhe, e uma medicação que tem vasoconstritor. Muitas perguntas sobre dieta, o que eu posso comer? Não tem nenhuma grande restrição, grande proibição, mas é interessante que a gente dê preferência para alimentos mais leves, coisa que a gente não tem que mastigar muito, já que essa região vai estar toda, o sorriso vai estar todo travado, difícil de movimentar. Dá preferência para coisas não muito quentes, já que o calor também favorece sangramento. Coisas também muito condimentadas, coisas muito gordurosas também devem ser evitadas, na medida que pode piorar a condição da pele. Meia de compressão foi usada durante a cirurgia. É interessante que continue sendo usada a meia de compressão até o retorno, pelo menos uma semana usando a meia de compressão, só tira para tomar banho. Essa meia ela vai diminuir o risco de ter uma trombose, já que foi uma cirurgia longa, a gente tem risco de ter uma estase, ou seja, um sangue parado na região da panturrilha. Outra coisa para evitar a trombose é a gente ter caminhadas frequentes ao longo desses dias. Então a gente pede para fazer um repouso, mas é um repouso relativo, não é para ficar acamado a semana inteira. Bom, como que você vai dormir durante esse período? A ideia é que durma sempre de barriga para cima, não pode dormir de lado ou de bruços, pelo simples motivo de que um nariz que esteja apoiado, ou seja,
isso pode interferir no resultado, pode deixar o nariz torto, afundar, né? Então, obviamente, é melhor que a gente durma. Eu sugiro que durante o primeiro mês até, mas nessa primeira semana, mais importante ainda. E a sugestão é que use uma almofadinha daquelas que se usa em viagem, aquelas de pescoço, tá? Que isso limita, né, a nossa movimentação e evita de acordar com o nariz amassado e assim interferir possivelmente no resultado, deixar o nariz torto ou afundar alguma coisa, tá? A hora de tomar banho, como é que vai ser? O ideal é que não seja um banho muito quente, como eu já estava dizendo, o calor favorece sangramento. Então a gente não precisa tomar banho gelado, mas também nada muito quente, fazer aquela sauna no banheiro. Pode tomar banho do pescoço para baixo, mesmo se tiver tido retirado de enxerto de costela, o curativo que está aqui nessa região pode molhar sem problema algum. A região do nariz, a tala, os esparadrapos, os pontos, é melhor que a gente não molhe, tá? Então, com relação às compressas geladas, que já começaram lá no período em que estava internado, lá no hospital, a gente vai continuar fazendo isso em casa, pelo menos em 3 a 4 dias, né? Então, no kit que foi fornecido, a gente tem aqui essa compressinha de gel, deve ser colocada no congelador, né? E ela deve ser aplicada, então, nas laterais do nariz, né? E na região aqui de dorso também, acima do nariz. Tudo para baixar a temperatura e melhorar a chance de ter muito inchaço, diminuir o sangramento. Uma outra opção interessante é usar luva dessas de procedimento, luvas de látex, encher com água e colocar no congelador, né? Não precisa deixar ela virar uma pedra, mas quase isso, uma coisa bem gelada e que pode ser colocada também nessa região assim, ó, da face, pegando essa região em volta do nariz, tá? Uma outra opção ainda é usar simplesmente gaze. Com água bem gelada, também é uma coisa que pode ser aplicada nessa região, tá? E ir trocando, né, periodicamente aí para manter essa temperatura bem baixa. Lavagem nasal, ela pode ser feita de algumas formas, né? No kit vai vir já um frasco de soro para começar essas lavagens, tá? Logicamente você vai precisar de muito mais soro ao longo dessa recuperação. Até quando eu devo lavar? Lavar aí, lógico, a frequência vai diminuindo, mas no primeiro mês tem que lavar intensamente. A gente orienta que 10 vezes por dia, pelo menos. Então a gente pode usar um recipiente aí, na verdade em casa pode usar um copo, que seja. A gente vai despejar uma quantidade aí de soro. Com a seringa, a gente vai aspirar esse soro e vai injetar nas duas fossas nasais. Metade da seringa em cada fossa nasal por vez, tá? Ela deve ser injetado sem muita pressão, injetando e respirando esse soro. Esse soro muitas vezes pode sair do outro lado do nariz, muitas vezes pode ir para a garganta. Na medida que o nariz vai inchando, muitas vezes esse soro não vai entrar, então a pessoa vai ter dificuldade de lavar. Ainda assim é para persistir com essa lavagem, para diminuir a formação de coágulos e melhorar a recuperação. Outra parte da higienização é na parte, vamos dizer assim, nessa parte mais externa do nariz. Isso com um cotonete embebido aí em óleo de amêndoas, óleo Johnson, alguma coisa para ir amolecendo essas crostas. Sempre de maneira leve, né? Sem fazer muito atrito. Aí tirando esse excesso de crostas e na dúvida a gente não friccionar, que isso em cima de onde foram feitas as incisões, os cortes do nariz, pode interferir, soltar algum ponto, né? A cicatriz. Em relação à restrição, atividades físicas, né? Então academia, exercício, esse tipo de coisa, no mínimo 15 a 20 dias não devem ser feitos, tá? Podem interferir na recuperação, pode aumentar inchaço, chance de infecção. Depois disso a gente pode ir voltando de forma gradual, tá? Parte de trabalho, obviamente vai depender do tipo de trabalho, como que é a sua atividade. Você trabalha em casa, no computador, nos primeiros dias já dá para voltar, se estiver num lugar refrigerado, bem reclinado, não tem problema. Agora, lógico, se é um trabalho que exige mais esforço, você sai pela rua, se expõe ao sol, e isso deve ser evitado pelo menos nos primeiros 10 dias. Enfim, vai ser uma semana difícil, né? Então é uma semana que tem um grande desconforto, né? Sangramento nos primeiros dias, dificuldade na respiração, sensação de congestão nasal, dor de cabeça, aquela sensação de sinusite, tudo isso pode acontecer. Mas a gente tem que aguentar firme, que é um período necessário. Entre 7 a 10 dias, provavelmente vai ter um retorno no consultório para tirar os pontos e todos os curativos. E aí já vai ter um alívio grande. A partir daí vai ser feito um curativo só com o micropore e aí a rotina fica bem mais tranquila.